todos, estamos aqui mais uma vez reunidos no programa Nossa Evolução, da Rádio e TV Chico Xavier, e vamos dar continuidade a tarefas assistenciais. Nós temos a tarefa da consolação, temos a tarefa do esclarecimento e temos a tarefa energética pessoal. O enfoque nessa nossa temporada deste programa é a tarefa energética pessoal. Por quê? Porque todos nós somos constituídos de energia e a nossa energia, não é que ajuda, auxilia no programa de tratamento de melhoria dos nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, compreender de forma técnica como nós devemos usar, identificar e perceber as nossas energias é fundamental para termos uma vida um pouco mais plena e ampliar a nossa possibilidade de assistência. Então, nessa nova temporada deste programa, nós estamos tratando de uma forma técnica sobre essa tarefa energética pessoal, que é uma técnica na qual você se doa diariamente, no período de 50 minutos, em um intervalo aí de 3 horas, sempre em um horário fixo, por exemplo, das 5 da manhã às 8. Sempre nesse período você tirará 50 minutos para se dispor a ajudar energeticamente os seres tanto físicos quanto não físicos, né? E essa disposição, ela só deve ser feita quando a sua vida está tranquila, assentada, não é? Quando você já passou da maturidade fisiológica, quando você está na sua meia-idade média humana, que é por volta de 35 anos. Então, é uma técnica a ser iniciada a partir dos 35 anos, onde você dedica aí 50 minutos para doar energias, sua bioenergia, para auxiliar no processo de melhoria, tanto dos seres encarnados quanto desencarnados. Então, é uma prova muito maior do que a assistência consoladora, quando você apenas afaga, não é? Quando você apenas alenta as pessoas que lhe procuram. É um passo a mais do esclarecimento, que é quando você se dedica a estudar e compreender um determinado problema humano e faz publicações, escreve livros, faz palestras, se dedica a um curso para ensinar ou compartilhar os seus conhecimentos advindo de vivência e pesquisas, a fim de facilitar que outras pessoas que enfrentam os desafios que você estuda possa se beneficiar daquele conhecimento e diminuir o seu sofrimento. A vida é cheia de desafios, então quanto mais nós pudermos minimizar esse sofrimento, mais nós podemos nos dedicar ao nosso processo evolutivo, que é a nossa prioridade. Então, compreender as nossas energias parece ser algo crucial, primordial, prioritário em nosso processo evolutivo. Porque se nós não entendermos as leis que nos regem, dificilmente nós aproveitaremos ao máximo o potencial que nós temos em sermos assistentes, né? Em nos doarmos para equilibrar e ajudar aqueles que dependem de nós, ou que de uma forma ou de outra nós corrompemos no caminhar do nosso processo evolutivo em decorrência das nossas imaturidades. Então, a consolação ela é importante, não é? O esclarecimento nem se fala, é extremamente importante. Quantas vezes nós estamos diante de problemas domésticos básicos e nós recorremos à internet e lá encontramos um vídeo, um texto que nos prescreve, nos orienta em determinada função. Isso já é uma função esclarecedora. Você já está preocupado com o outro quando você compartilha esse tipo de conteúdo e você já está aí minimizando, né? Auxiliando que outras pessoas sofram menos naquele processo e otimize o seu tempo, melhore, atinja as suas finalidades e com isso sobra mais tempo para você se dedicar ao seu processo evolutivo. Então, é muito importante que, em conjunto, nós possamos uns com os outros compartilhar o resultado dos nossos estudos.
Mas não só do estudo teórico, esse estudo ele precisa ser prático, ele precisa estar baseado na própria experimentação. E aí entra um preceito budista, um preceito kardeciano, ou o princípio da descrença, né? O qual consiste em não acreditar em nada do que lhe é dito, nada do que você lê, nada do que você ouve, sem você vivenciar o processo, sem você ter as suas próprias experiências e tirar as suas próprias conclusões. Então, o estado vibracional ou as energias que nós temos e nós somos depende muito do conhecimento desses processos, do conhecimento desses procedimentos, para que nós possamos otimizar e melhor usar essas leis que nos regem. Então, a tarefa energética pessoal é uma expressão por excelência do que nós conhecemos como caridade. E essa doação é uma doação de si mesmo. Você doa o seu tempo, você doa a sua energia, né? Então você atua de forma extremamente assistencial. Agora, você precisa ter uma organização boa, né? Uma predisposição, um bom humor, boas energias, aprender a fazer uma limpeza energética com pensamentos positivos, evitando pensar mal dos outros, evitando ter momentos de ira, né? Então, com todas essas profilaxias, com todas essas prevenções, com todas essas evitações, você se torna mais limpo, mais bem energizado, mais bem disposto a doar energias positivas, qualificadas para outras pessoas, a fim de auxiliá-las, recompondo-as, estruturando-as, permitindo que elas tenham aí uma otimização, uma melhoria em seu processo evolutivo. Tudo o que nós fazemos ao outro resvala, né, rebate, reflete em nós. Então, toda vez que nós assistimos os outros, naturalmente estamos por ajudar a nós mesmos. Pertencemos todos a um grupo karma, né? A um grande grupo interdependente. Por afinidades, estamos conectados e nós vamos nos ajudando nesse processo. Então, quando você se dedica, estuda, compreende e amplia o seu poder de auxílio, de ajuda, você consegue ajudar a você mesmo de forma direta, diria eu, nem direta. Porque uma vez que você tem que se dedicar a analisar, estudar um conteúdo, colocar ele em prática para observar se ele tem um efeito ou não em você, e depois você se dedicar a registrar periodicamente, analisar, escrever e publicar, preparar uma aula, preparar uma palestra, preparar uma exposição, com tudo isso você ganha, porque o conhecimento fica solidificado em você e o seu potencial de assistência aumenta. Então não adianta a gente apenas querer ajudar, nós precisamos nos organizar para tanto. Tendo uma agenda previsível, preparando o ambiente, conforme nós vimos nos vídeos ou nos programas anteriores. Então, é necessário ter organização. E organização é um dos poderes da alma, assim como a intenção e a vontade. Então, só você pode ter o domínio sobre si mesmo através da própria organização, da auto-organização, não é? Então, tudo isso serve para qualificar a nossa assistência. É muito diferente uma assistência onde a pessoa não tem estudo, competência, prática, treino, de uma assistência qualificada, onde a pessoa se dedicou, se debruçou, estudou. Por quê? Quando eu sou limitado, eu consigo ajudar 1, 2, 10 pessoas. Quando eu sou qualificado, eu aumento o alcance da minha assistência. Então, eu consigo ajudar centenas, milhares, milhões. Já imaginou alguém que consiga, através de uma vida de dedicação, encontrar a cura do câncer? Então você ajuda milhões de pessoas, você ajuda a humanidade, né? Então, assim, é uma vida de sacrifício, de abstinência, de abnegação em prol do conhecimento que afeta de forma generalizada toda a humanidade. Então nós, quanto
candidatos à assistência, e nós entendemos que essa caridade, essa forma de assistir os outros, é essencial no nosso processo evolutivo, se nós admitimos essa premissa, então nós precisamos nos qualificar, entendendo, compreendendo, não é, os fenômenos, como acontece, principalmente conosco. Porque isso lhe dá um autoconhecimento, isso também lhe dá ferramentas para você saber se você está sendo útil ou não. Ou se você está apenas enrolando dentro do seu grupo karma, se você está enrolando o seu processo de evolução. Porque não dá para passar a perna no processo de evolução, né? Então, nós precisamos ter esse autoconhecimento e essa dedicação para que nós não nos corrompamos, né? Para que não sejamos corruptos, de achar que estamos evoluindo e contribuindo e, na verdade, estamos apenas estagnados, né? Se nós temos um potencial de assistência, nós temos que usar o máximo possível, porque em programas iniciais, episódios iniciais desse programa Nossa Evolução, nós tratamos sobre a melancolia intrafísica e a melancolia extrafísica. Melancolia é aquela sensação de que tudo que você fez na vida não vale a pena e que a vida não tem sentido, nem para você, nem para ninguém, e que você não é importante, e dá aquela tristeza profunda, principalmente no fim da vida. Então, as pessoas que têm essa melancolia intrafísica, ou a melancolia ainda na vida física, ou como encarnado, é um resultado da sua ação assistencial abaixo do seu potencial. Quando você faz qualquer coisa conscientemente abaixo daquilo que você pode, naturalmente a sua consciência vai pesar. Isso lhe dá uma melancolia. Se você vai fazendo várias dessas assistências meia boca, que é uma expressão popular, não é? Você faz pela metade e você tem consciência disso, você não se esforça ao máximo, você sempre vai ter uma espécie de melancolia, uma tristeza. Ela tarda, mas não falha, ela chega. Então, para evitarmos esse tipo de melancolia, e às vezes quando você não tem na vida física, quando você desencarna, chega do outro lado que toma consciência das suas omissões, dos seus erros, da sua ação abaixo do seu potencial, você diz, rapaz, eu já poderia ter auxiliado muitas outras pessoas que fazem parte do meu grupo karma, que dependiam de mim e não o fiz. E isso resultou em consequências drásticas. Eles continuaram atrasados, continuaram parados, continuaram estagnados e eu não fiz nada. E aí vem a melancolia. Quando a gente fica melancólico, nós precisamos de uma assistência de terceiro, então nós vamos dar trabalho, além do mais, né? Para esse terceiro vir nos auxiliar, nos resgatar e tentar nos motivar para que a gente dê continuidade ao nosso processo evolutivo. Então, a preguiça, a estagnação, você está sempre agindo no seu menor potencial, a lei do menor esforço, né? Isso lhe leva às depressões, como a gente conhece, e às melancolias, né? Que eu até diria que a depressão ela pode ser um estado de melancolia, é uma manifestação desta melancolia, né? Mas nem sempre. A gente sabe que é um processo patológico, é um resultado social também que precisa ser melhor estudado. Mas a gente pode levantar essa hipótese de que as suas omissões diante da vida podem lhe levar a estágios depressivos. Que tem as depressões que a gente tem que são momentâneas, né? E não essas temporárias, duradouras, que requer aí uma análise clínica, médica, para ter uma assistência adequada para que a pessoa retome, né, a sua vontade de viver e vá assistir, e vá ajudar, senão volta de novo para as melancolias, né? Então, com tudo isso, a gente pensando sobre tudo isso, e principalmente colocando no nosso contexto atual, qual é o nosso contexto atual? Os médiums de renome, que a gente tem uma grande consideração pela seriedade e a honorabilidade que eles têm, a honra que eles têm. Um deles é o médium Divaldo Pereira Franco, né? Divaldo Pereira Franco publicou um livro em 2012 denominado Transição Planetária. Neste livro, Transição Planetária, ficou evidente que parte da população da Terra está indo para outros planetas, né? Isso a gente chama de transmigração planetária. Dentre essa leva que vai, se não estivermos no meio, vai também os nossos entes queridos, naturalmente, né? Nossos afetos vão.
E também estão reencarnando todos os tipos de espíritos de todas as naturezas, como se fosse uma espécie de última chance, né? Então, nesta leva de reencarnação, tem aí nossos amigos, filhos, parentes, companheiros, né, de outras vidas, que em um momento ou outro trilharam um caminho, nós trilhamos outros, e que, neste processo de evolução, quem tem um pouco mais de discernimento ajuda quem não tem. Se eu sei ler e escrever, eu ajudo aquele que não sabe ler e escrever. Se eu já tenho um curso mais capacitado, eu ajudo aquele que está abaixo de mim. E assim sucessivamente. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Por quê? Porque se nós não otimizarmos o nosso tempo, não nos organizarmos, não conhecermos e não nos dedicarmos a assistir, a ajudar, a contribuir, a esclarecer, a doar energias a esses seres, nós corremos um sério risco de passarmos muitos e muitos séculos ou até milênios sem termos contato com esses nossos entes queridos. Então, é como se fosse a última chance, né? O chamado de última hora. Então, nós temos ainda este compromisso energético. Nós não controlamos as leis de seleção natural, por assim dizer, de quem fica no planeta e quem sai. Mas nós podemos interferir positivamente no processo daqueles que estão um pouco abaixo de nós na questão de discernimento, porque quanto à evolução, todos nós estamos no mesmo barco, mas uns têm mais discernimento do que outros. Uns conseguem pensar, raciocinar, concluir e agir com base na sua razão. Outros nem tanto, ainda segue o instinto, a emoção. Então nós precisamos auxiliar, entender, dominar essas técnicas de energia para poder auxiliar esse pessoal a recompor-se e a ter a sua própria lucidez racional para que ele se autorresgate. Porque nós não conseguimos transformar nem mudar ninguém. Nós conseguimos transmitir uma informação, transmitir um conhecimento, doar as nossas energias e torcer para que eles aproveitem as oportunidades, né, da vida. E nós também, né? Que nós também possamos aproveitar as oportunidades que nós temos diante da assistência que recebemos daqueles que estão em um nível a mais do que nós. Mas todos têm condição de auxiliar. Todos, sem exceção. Então, sempre ao nosso redor tem pessoas que precisam. Seja de uma palavra amiga, seja de um conselho, seja de um esclarecimento. Então, todos nós temos aí capacidades de assistencial, de esclarecer e ajudar. E às vezes nós achamos que as nossas palavras são sem impacto, que as nossas emoções e energias não geram impacto, e é o que mais gera, não é? Geram transformações, geram questionamentos, e tudo isso nos leva a um crescimento. Então, compreender, melhorar, é o sinal também de contribuir para a evolução dos nossos entes queridos, né? Então, nós precisamos ter esta consciência de que, em um momento de transição planetária, nós precisamos ter uma atuação mais social, assistencial, caridosa, e que, qualificando as nossas ações, as nossas práticas, nós somos muito mais assertivos. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente observa, a gente age menos com a emoção e começa a agir mais com a razão, de forma técnica, raciocinada e de forma acertada, com menos erros. Então, assim, agir já é um sinal de caridade, já é um sinal de preocupação com o outro. No entanto, essa ação ela precisa ser qualificada, ela precisa ser melhorada e ela precisa ser otimizada. Então, nós precisamos estudar, nos compreender como nós funcionamos, a fim de que nós possamos aí contribuir para os outros e diminuir os nossos orgulhos, diminuir as nossas vaidades. O nosso próprio umbigo não pode estar maior do que tudo, né? E com isso nós acabamos por melhorar e otimizar o nosso processo de crescimento. Não dá mais para ficarmos presos só no nosso ego, preocupados só conosco, de reproduzir nesta vida tudo que nós já fizemos nas outras vidas.
Sei que é muito difícil virar a página, modificar, pensar diferente, estudar, se estruturar, organizar, ter um controle e domínio sobre a vida. É muito complexo, porque a nossa liberdade é pequena dentro desse mecanismo um pouco automático, mas nós temos aí um nível de liberdade de pensamento, né? E essa liberdade de pensamento pode nos levar a um maior esclarecimento. Pois bem, voltando um pouco a falar da nossa tarefa energética pessoal, ou técnica da tarefa energética pessoal, para começar, antes de você começar diariamente a TENEPS, você precisa fazer o processo de abnegação. O que seria essa abnegação? O primeiro passo da abnegação do praticante é iniciar a tarefa energética diária com a liberação das energias conscienciais, você doar as suas energias de modo consciente, tranquilo, o mais benigno possível. Você precisa estar bem e doar bem essa energia, não é? Em favor de todos aqueles que não lhe entenderam durante as últimas 24 horas. Você falou alguma coisa, a pessoa entendeu errada e ela ficou magoada, você também. Então, nós precisamos mandar energia para essas pessoas que não nos entenderam. Ok, é normal, você manda energia para ela. Que não tenham tratado bem, que não nos tratou bem, foi uma pessoa mal educada, isso nos deixou um pouquinho tristes, né? Com quem se desentendeu de maneira antifraterna, ou seja, a gente teve um desentendimento com o irmão, com o pai, com a mãe, com o familiar. Então, a essas pessoas, a nossa primeira missão antes de iniciar a TENEPS é envolver essas pessoas na boa energia e desejar que elas fiquem bem, nos reconciliando conosco mesmos e com elas, no campo emocional. Isso nós chamamos de uma profilaxia, né? E uma asepsia, é uma limpeza das suas energias emocionais. Então, antes de você iniciar a TENEPS, você precisa doar energia benéfica às pessoas que não lhe entenderam no dia, não é? Às pessoas que lhe trataram mal e às pessoas que você se desentendeu. Então, aquele que você falou alguma coisa, ele entendeu diferente, como se fosse uma ofensa, e ele ficou magoado com você, e você também, porque a pessoa não lhe entendeu, né? Então, isso gera uma contaminação energética, né? Aqueles que não lhe tratou bem, uma pessoa que foi extremamente arrogante, mal educada, seja na fila do ônibus ou em qualquer outro lugar, isso também gera uma emoção na gente não tão boa, né? E um familiar, outra pessoa com a qual você se desentendeu, que a gente também fica com aquele apertozinho, aquele incômodo emocional. Então, antes de você doar energia para os outros, você precisa limpar a sua energia naturalmente. Já imaginou se um médico entra em uma ala de cirurgias com as mãos sujas, vindo de um recipiente totalmente inadequado, e ele não faz uma limpeza adequada? Então, em vez dele auxiliar o paciente, ele vai contaminar, ele vai prejudicar. Então, como é que nós iremos doar energias boas aos outros se nós não conseguimos restabelecer a nossa energia emocional, né? Então, nós precisamos fazer essa asepsia. E durante o dia nós temos aí inúmeros contatos, né? Então, você precisa pensar nos contatos que você teve durante o dia, seja as pessoas físicas ou não físicas, os encarnados ou desencarnados. E nós temos 4 tipos de contatos, né? Nós temos os contatos físicos diretos, os indiretos através dos aparelhos de tecnologias, nós temos os contatos diretos mentais e os contatos diretos extrafísicos. Quais são, então, os contatos diretos físicos? São as pessoas que você cumprimentou, pegou na mão durante o dia, né? São as pessoas com as quais você conversou, as visitas que recebeu, as entrevistas que deu, as companhias de veículo, né? Um companheiro ali que está, ou você é o passageiro, ou a pessoa é seu passageiro, a condução, o ônibus. Então, nós temos contatos diversos, físicos diretos. Então, com essas pessoas que você teve esses contatos, você
Teve alguma indisposição energética, houve algum atrito? Então comece por aí para você aprender a limpar as suas emoções, no sentido de mandar energias. Porque como é que você limpa? Se houve ali um desequilíbrio energético, quando você manda energias positivas para a pessoa, ela também vai desfazendo aquelas mazelas sentimentais. Então, quando vocês se encontrarem de novo, não terá aquela cisma que ficou do último contato. Então, vocês irão restabelecer um equilíbrio. E com isso, você vai manter a sua boa energia e com isso, você estará disposto a doar essa energia. Os contatos indiretos através de aparelhos eletrônicos, né? Por telefone, por interfone, por fax. Eu acho que hoje em dia nem se usa mais fax, né? Mas por WhatsApp, redes sociais. Então, todos esses são contatos indiretos, né? Que a gente tem, que precisa, e são contatos físicos, que a gente avalia se teve desentendimentos, se teve você foi maltratado de alguma forma, não foi entendido, ou você acabou aí magoando, machucando, ou foi magoado, ou não. Houve um desentendimento, né? Os contatos diretos mentais, cartas escritas, telegramas, evocações, conscientes ou inconscientes, né? Reminiscências e outros. Então, esses contatos diretos mentais, quando você lembra da pessoa do nada, ela aparece para você, ou você recebeu uma correspondência e leu dessa pessoa, quando você lê algo que alguém escreve, você entra em contato mental com essa pessoa, energeticamente falando. Então, nesse seu pensar, nesse seu contato, houve alguma indisposição? Você se sentiu afetado, você se magoou, você ficou machucado emocionalmente? Se sim, comece com a abnegação antes de começar o seu processo de doação de energia para os outros. Isso a gente chama de asepsia, né? De limpeza das suas energias. Asepsia é quando você tira bactérias de um ambiente para poder deixá-lo limpo, né? Então, a asepsia das emoções é quando você tira as emoções que lhe puxa para baixo, que lhe deixa triste, que lhe deixa totalmente, a gente chama umbralino. Toda vez que você está com suas emoções alteradas, que são emoções ruins, você está aí com um link, né, ligado ao que a gente chama de umbral, inferno, baratrosfera, zonas subhumanas, né, zonas de emoções degradantes. Então, como é que você vai entrar num trabalho assistencial sujo, contaminado, né? Então, há que se ter essa consciência. Os contatos diretos, extrafísicos. Às vezes você vai dormir, sai do corpo, tem contato com seres encarnados ou desencarnados através das projeções. Desses encontros, quais foram os sentimentos que resultaram? Houve algum sentimento negativo? Vocês discutiram durante esse contato espiritual? Vocês se desentenderam, né? Houve aí algum tratamento que deixou você um pouco magoado? Então é interessante que antes de você começar o seu processo de doação de energias, você comece emanando energias para esses seres com os quais você teve contato nas últimas 24 horas. Então, com esse procedimento de limpeza, que a gente chama de abnegação, né, é quando você sai de cena. Eu não quero saber se eu tenho razão ou não. Eu simplesmente vou devolver energias positivas para essa pessoa. Não importa se ela me atingiu e eu tinha razão e ela estava equivocada ou vice-versa. O que importa é que eu vou limpar essas minhas energias negativas, envolvendo a pessoa em energias positivas. E aí você começa a resolver os seus problemas emocionais e você se torna mais disposto ou com uma energia mais limpa para ser doada, né? Para ser usada conjuntamente aí com espíritos técnicos, né? Para assistência, para ajuda mesmo, né? Então, esta providência das asepsias das emoções, quanto aos contatos diários, constitui limpeza das assinaturas pensênicas. Assinaturas pensênicas, o que é isso? Por exemplo, não tem pessoas que têm cheiros específicos e onde quer que você vá que sinta o cheiro, você lembra da pessoa? Todos nós também deixamos nossas assinaturas pensênicas, alguma coisa que remete você lembrar da pessoa. Às vezes, só aquela pessoa usa aquele tipo de roupa, então onde você vê, você lembra da pessoa. Então, toda vez que nós entramos em contatos com outras pessoas,
As impressões daquela pessoa ficam nas nossas emoções, tanto boas quanto ruins. Isso é a assinatura da pessoa, é o cartão de visita. E esse cartão de visita a gente fica com a gente. É como se você andasse aqui no centro da cidade e todo mundo lhe desse um papelzinho, aqueles panfletos, e você carregasse eles o tempo todo, todos juntos. As energias de quem a gente se contacta no dia a dia também ficam com a gente. Então, quando você vai ajudar os outros, se sua mão está ocupada, você não consegue ser assistente, você não consegue ajudar. Né? Então, você precisa limpar essas suas energias, então você deixa esses panfletos de lado, né? Você limpa essas suas energias, doando energias para as pessoas, equilibrando as suas, e aí sim você está com as mãos livres, com a energia livre, para doar, assistir e ajudar de forma consciente. Então, nas últimas 24 horas, há que se fazer aí um inventário mental, né, dos contatos que tivemos, seja eles diretos ou indiretos, físicos ou extrafísicos, né? E aí a gente, tendo esta relação, a gente começa a limpar. Vê que tudo na assistência técnica dá trabalho? Muito trabalho. Né? Não tem nada simples. Mas dá trabalho no começo. Com o passar do tempo, você faz isso automaticamente ou instantaneamente. Se desentendeu com a pessoa, instantaneamente você já emana energias para ela, às vezes se desculpa, né? Você volta atrás, ainda que você não tenha culpa no cartório, mas você tem essa postura para manter a integridade das suas emoções. E aí você vai fazendo isso de forma natural. Ah, mas eu sou santo para fazer isso? Não, você é um ser humano que precisa otimizar e priorizar as suas energias e não se desgastar com questões que não são tão úteis. E essas pequenas emoções, esses pequenos desgastes diários afetam a nossa ação, afetam o nosso discernimento e afetam a nossa capacidade de ajudar. Se você andar normalmente, você consegue ir muito mais longe e ser útil. Agora, se você tiver um espinho, por menor que seja, no pé, isso já gera um incômodo. O seu nível de assistência é menor. Se você tiver 10 por dia, você é quase um deficiente. Então, para nós podermos ajudar, nós precisamos compreender as nossas emoções, limpá-las através da abnegação, né? Você simplesmente não dá muita atenção e não fica reativo às agressões que você recebe no dia a dia. Você entende, compreende, analisa, vê se você pode tomar decisões acerca disso, se tem razão de ser, se não tem, mas manda energia positiva, não nutra sentimentos negativos em relação às pessoas com as quais você se desentendeu, que não lhe entendeu, ou que de alguma forma houve um atrito emocional, né? Porque tudo isso vai afetar a sua possibilidade de ser útil. E as pessoas que mais a gente vê ser assistencial são aquelas que menos guardam rancor, né? Então a abnegação nada mais é do que evitar guardar rancor, porque isso não nos faz bem. E aí você precisa fazer isso de forma consciente. Quando você faz isso, né? Quando você começa a ter esse tipo de prática, e a gente já vai fazendo de forma natural, nós desenvolvemos o que nós chamamos de bom humor. Você está sempre rindo, né? Você fica feliz. Então, essa asepsia, ela predispõe a condição pessoal do bom humor. Então, quando você limpa suas emoções, quando você está bem consigo mesmo, você abnega mesmo de ser atingido e dar muito valor a isso, a gente precisa ter atenção, entender se a gente, de fato, deu causa ou não, para depois tentar resolver, é um compromisso nosso, mas não se martirizar emocionalmente, entende? E aí com isso a gente fica com bom humor. E você iniciando uma tarefa assistencial com bom humor, com boa vontade, é inevitável que você não produza efeitos positivos. Então, essa é uma das técnicas, né, por assim dizer, que nós precisamos praticar nos minutos iniciais dos nossos 50 minutos de TENEPS. Porque nós precisamos iniciar de bom humor, de bem com a vida. Porque se nós não estivermos bem, nós iremos ser instrumento, por assim dizer, não digo instrumento, mas agente, né? Nós seremos agentes deficientes. Nós não teremos aí força total para assistirmos e ajudarmos os outros. Então,
é necessário que compreendamos que a abnegação, a ação de você mandar energias positivas, realmente desejando o bem daquelas pessoas com quem você teve algum atrito ou conflito emocional durante as suas últimas 24 horas, é uma técnica essencial para você poder dar seguimento à sua tarefa energética pessoal. E com isso, né, recuperar e ajudar todos aqueles com quem você tem algum débito. Já imaginou se você tiver um filho pequeno? E aí você leva ele para um médico, né? Um ortopedista ou um pediatra, né? E aí esse médico está desequilibrado emocionalmente, você não vai querer entregar o seu filho para ele avaliar. Ele corre um sério risco de fazer um diagnóstico ou um procedimento equivocado. Isso vai ter um efeito ali. Então ele precisa estar com as emoções, pelo menos a postura profissional e a lucidez, ele precisa estar 100%, né? Ele precisa estar lúcido, capaz. Nós, com a nossa assistência espiritual, é a mesma coisa. Não tem muita diferença nisso. Nós precisamos estar de bem com a vida, de bem conosco mesmos. E muito mais ainda do que os médicos, como a gente chama, epidérmicos, né? Que estudam a pele humana, a superfície humana. Nós precisamos estar com as nossas emoções muito mais equilibradas. Por quê? Porque as profissões do mundo material, a gente lida de forma técnica, né? Então nós temos conhecimentos e procedimentos técnicos, que a emoção interfere muito pouco, né? Mas no campo espiritual, as nossas emoções, elas atingem diretamente o objeto ou o ser, não digo objeto, mas o ser assistencial, né? Que precisa da nossa assistência. Então, assim, ter um autodomínio, compreender as nossas emoções e limpá-las antes de qualquer trabalho assistencial é um dever de quem se predispõe a esse tipo de missão. E assim encerramos a nossa conversação de hoje e até o nosso próximo encontro.